Bom dia, galerinha. A nossa aula de hoje será uma revisão, certo? E essa revisão se dará através da correção da atividade de revisão que eu passei para vocês realizarem na segunda-feira, dia 21, certo? Então, foi uma atividade, como vocês puderam ver, com vários descritores que nós trabalhamos desde o mês de junho, certo? São conteúdos voltados para os descritores presentes na matriz de referência de língua portuguesa do ensino fundamental. Como eu já expliquei nas aulas anteriores, esses descritores são foco da provinha SPAES, certo? Que é uma avaliação externa realizada pelo estado do Ceará. Tudo bem? Muito parecida essa atividade com aquela provinha que vocês fizeram, né? Enviada pela SEDUC. Certo? Então, nós hoje vamos fazer a correção com uma forma de revisão. Bom, pessoal, então, como eu falei, atividade muito semelhante àquela enviada, né, do MASPAI que vocês realizaram no mês de julho, certo? Vamos à primeira questão. Nós temos aí um pequeno textozinho. Uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. É um texto acessado aí desse link, mas um texto adaptado, certo? E a questão é referente ao descritor 2. O que é o descritor 2, pessoal? O descritor 2, ele trata de inferir uma informação em um texto verbal. Isso eu trabalhei com vocês. O que é inferir uma informação em um texto verbal? É a pura interpretação textual. Eu tenho o texto e a partir de recursos que são dados dentro do texto, eu vou tirar uma determinada conclusão. Eu vou chegar a uma determinada conclusão. Nós falamos nas aulas sobre o descritor 1 também, que é localizar uma informação implícita. O que é localizar uma informação implícita? Informação implícita é quando eu vou dentro do texto e eu já consigo perceber aquela informação lá dentro do texto. Já me diz aquela informação lá dentro do texto. Então, como eu já falei em aulas passadas, todo texto ele vai ter informações explícitas que vai gerar uma informação implícita. E como é que nós vamos perceber? Vamos perceber isso muitas vezes a partir do que o enunciado da questão pede, que o enunciado da questão solicita, certo? Na questão 1, está solicitando a inferência de uma informação, ou seja, o descritor 2, que é o que eu vou inferir uma informação dentro de um texto. Ou seja, a partir das informações que são dadas no texto, eu vou chegar a uma determinada conclusão, certo? Bom, então aqui tem as alternativas, né? A partir do texto infere-se que a mulher anda de bicicleta. Vamos lá, uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Está dizendo que a mulher anda de bicicleta aqui diretamente? Não está dizendo isso, que ela anda de bicicleta, né? Faz uma comparação implícita aí, né? Da mulher com um peixe sem bicicleta. Mas, enfim, a mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Temos uma comparação aí, mas não temos dizendo que a mulher anda de bicicleta. A B, mulheres são autossuficientes. Vamos deixar aqui uma interrogaçãozinha aqui. C, mulheres precisam dos homens. Está dizendo aqui que mulher precisa do homem? Olha, mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Gente, para que serve uma bicicleta para um peixe? A bicicleta, o peixe anda de bicicleta? Claro que não, né, professora? Então, a bicicleta ela não serve de nada para o peixe. Então, faz uma comparação que mulher sem homem é como um peixe sem bicicleta. Ou seja, assim como a bicicleta não serve para o peixe ou não faz nenhuma diferença para o peixe, assim é o homem para a mulher, certo? Então, as mulheres precisam de homens? Necessitam de homens? Claro que não. Então, também descartamos a alternativa C. D. Peixes precisam de bicicleta para andar. Claro que não. Aqui nós vamos juntar também com o nosso conhecimento de mundo, porque inferir também esse descritor, a inferência de uma informação em um texto, além das informações que estão no texto, nós vamos juntar também com as informações que vêm no nosso conhecimento de mundo. Não é isso? Então, aqui, sabemos que jamais um peixe ele vai andar de bicicleta.
né, pela lógica. Então, também descartamos a alternativa D. Então, chegamos à conclusão, pessoal, que temos como gabarito a alternativa B. Não é isso? Mulheres são autossuficientes. Olha a comparação. Uma mulher sem homem é como um peixe sem bicicleta. O peixe ele não necessita da bicicleta. Então, assim, a mulher não necessita do homem. Chegando à conclusão que mulheres são autossuficientes. Então, a partir dos recursos que foram dados pelo texto, a partir das nossas inferências, dos nossos conhecimentos de mundo, nós podemos chegar a determinada conclusão. Facinho, né, pessoal? Bom, vamos para o texto aqui, para a questão 2, certo, pessoal? Já andei grifando aqui para ficar melhor, né, conversarmos melhor sobre esse texto. Então, nós temos aí quadrinhos verdes. Conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Temos um texto aí tirado de Ciências Hoje das Crianças, né, que foi retirado aí da página 24, certo? E a questão 2 é referente ao descritor 6. O que é o descritor 6? Nós já estudamos, que é distinguir fato de opinião relativa ao fato. Bom, fato e opinião. Nós já fizemos aulas, né? Revisem lá, tem aula no YouTube gravado pela professora Érica sobre este assunto. Caso necessário, vão lá, revejam, certo? E vamos lá, fato e opinião. O que é um fato? Fato é algo explícito, é algo que aconteceu, é um acontecimento real. Opinião, né, já diz, é a minha percepção em cima de um determinado acontecimento, ou seja, de um fato, certo? Então, os textos geralmente eles vão ter fato e opinião, certo? Fato é aquilo que pode ser comprovado, é aquilo que aconteceu. A opinião é o meu posicionamento ou o posicionamento do autor, de alguém, em relação àquele fato. E aqui, né, nós temos o texto e vamos ver qual alternativa vai mostrar uma opinião, certo? Ele diz, é possível observar a opinião do autor no trecho. Este foi o sonho de Florinha. Vamos voltar aqui para o texto, né? Conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com os homens sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi um sonho de Florinha. Veja só, gente, este foi um sonho de Florinha. Isso aqui foi um fato. Florinha, a personagem, ela sonhou, né? Então, foi um sonho de Florinha, é um fato. Nós estamos procurando uma opinião, então descartamos a alternativa A. Ela resolveu contá-lo durante a aula. Está aqui no texto, ela resolveu contá-lo durante a aula. Também é um fato, é algo que aconteceu, certo? Então, nós temos um fato, descartamos a alternativa B. A professora aproveitou para falar sobre ecologia, um fato, né? Uma ação desenvolvida pela professora, um fato. E depois, aposto que você também vai chorar. Aposto que você também vai chorar. Agora aí é uma opinião do autor. Né? Ele aposta, ele tem uma percepção que quem vai ler também vai chorar sobre, né, sobre essa determinada história, esse determinado sonho. Então, nós procuramos a alternativa que tem uma opinião e acabamos de encontrar aqui na alternativa D. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, voltem lá no YouTube e revejam a aula da professora Érica. Bom, vamos para o próximo texto. Sol, luz e vida. O Sol é considerado uma estrela pequena, comparado com as grandes estrelas que são milhares de vezes maiores que ele. Como uma grande esfera de gases e altíssimas temperaturas, o Sol é formado principalmente por hidrogênio e hélio, e está bem longe da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros. Sua luz leva pouco mais de 8 minutos para atingir a superfície terrestre. A radiação emitida pelo Sol é fonte de vida e de energia essencial para a Terra. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas, faz evaporar a água que depois cai como chuva e neve. E estimula o processo de fotossíntese da planta, que fornece a energia para a sobrevivência dos organismos vivos. Temos aí tirado do site aí acessado em 23 de março de 2020.
Vamos para a questão. Aí é referente ao descritor 1, como eu já comentei com vocês agora há pouco. O descritor 1 é localizar informações explícitas. Já falei, vou revisar. O que é uma informação explícita? É a informação que eu tenho aqui no texto, eu vou lá e eu já consigo identificá-la diretamente no texto, certo? Isso é uma informação explícita. Aquela que eu vou diretamente e já consigo identificá-la no texto, certo? É o que pede aqui na questão 3. Então, de acordo com o texto, a energia solar também é responsável pela distância entre a Terra e o Sol, evaporação da água, falta de energia da Terra ou produção de hidrogênio. Bom, pessoal, voltei aqui ao texto para fazer uns grifos, né, para entendermos melhor. Então, de acordo com o texto, a energia solar também é responsável pela distância entre a Terra e o Sol. Vamos lá. O Sol é formado principalmente por hidrogênio e hélio e está bem longe da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros. Não diz que a energia solar é responsável por esse distanciamento, certo? Então, descartamos a alternativa A. B, pela evaporação da água. Vamos lá. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas e faz evaporar a água, que depois cai da chuva, cai como chuva e neve. Bom, né? C. Falta de energia na Terra. Vamos lá para C. A radiação emitida pelo Sol é fonte de vida e de energia essencial para a Terra. Na verdade, ela produz e não ocasiona falta. Então, descartamos a C. D. Produção de hidrogênio. Se ela é responsável pela produção de hidrogênio. O Sol é formado por hidrogênio e não diz que nesse caso, né, é responsável pela energia solar, responsável pela produção de hidrogênio. Então, nós chegamos aqui ao acordo, pessoal, que a água, na verdade, como diz o enunciado, a energia solar é responsável pela evaporação da água. Alternativa B. Chegamos a comprovar aqui, ó. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas e faz evaporar a água. Entenderam? É uma informação que eu venho diretamente no texto e eu consigo identificá-la. Então, eu consegui identificar uma informação explícita, aquela que está diretamente presente no texto. Vamos ao próximo texto, Mata Atlântica. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Hoje, restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existem na Mata Atlântica. Texto tirado da Nova Escola, MASP 2009. Bom, aqui é o descritor de número 5. Descritor 5, identificar o tema ou assunto de um texto. Foi muito trabalhado com vocês, tema ou assunto. Todo texto, ele é produzido em cima de um tema, de um assunto, que é sobre o que o texto se fala. É a informação principal. Tem várias informações, mas tem um assunto que é principal. Aqui a gente já percebe que pelo próprio título ele já vai dizer, né, Mata Atlântica, e ele vai falando da floresta em si, né, como são as características, como ela está composta, a porcentagem, né, de vegetação, né, de espécies de mamíferos. Então, todo o texto é em cima das espécies que existem na Mata Atlântica, certo? Então, já estou praticamente dando a resposta, né? Qual é o assunto desse texto? A Constituição da Mata Atlântica, como ela é formada? É isso, pessoal, está falando sobre como ela é formada. Assim, é o assunto em si, o objetivo é falar como ela é formada, como ela é constituída. A extensão do litoral brasileiro, quanto ela é extensa, é esse o objetivo, é o assunto principal. É o desaparecimento da floresta ou é o descobrimento do Brasil? Nada a ver, né? Diz aqui que
né? Desde quando o Brasil foi descoberto, ela margeava do litoral até tá. Mas não é o foco, principalmente o descobrimento do Brasil, jamais, né? A Constituição da Mata Atlântica, como ela é formada, fala aqui o que resta dela, né? Fala aqui o que resta dela. As áreas a quantidade, na verdade, de espécies que existem ainda, né, por porcentagem. A extensão do litoral brasileiro, o foco é falar sobre a extensão do litoral brasileiro. Não, diz aqui que ela, quando foi descoberta, margeava todo o litoral, desde o norte até o sul, mas falar da extensão não é esse o foco. Então, está falando o quê? Qual é o assunto, né? O assunto abordado nesse tema? O desaparecimento da floresta. Por que nós chegamos a essa conclusão, galera? Vamos reler o texto. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica, Mata Atlântica. Já falei sobre qual é o assunto, né? Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava do litoral, todo o litoral, desde o norte até o sul do país. Quando ela foi descoberta? Hoje, descoberto 1500, né? Falar em 1500. Hoje, né, a atualidade, restam apenas 7% da vegetação, abrigando 20 mil espécies de planta, 261 de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1020 de pássaros. Então, assim, ela vai falando da destruição. Quando o Brasil foi descoberto, havia muito mais, né? A Mata Atlântica aí percorria, né, todo o litoral, mas não mais, certo? Então, fala-se como assunto principal sobre o desaparecimento dessa floresta, certo? Então, alternativa C. Vamos para o próximo texto, certo? Nós temos aí um texto, pessoal, misto, né? Nós já estudamos o descritor, que fala sobre os textos que apresentam linguagem verbal e não verbal, certo? Revisando aqui, né? Quando falamos sobre esse descritor, falamos sobre a importância, né, de analisarmos nesses tipos de texto todas as linguagens que tem no texto, tanto verbal quanto não verbal, né? Qual é a linguagem verbal? São as escritas, e a não verbal são as imagens. Então, nesse texto, que trabalha aqui o descritor 4, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais não verbais. Nós precisamos analisar tudo que compõe o texto para chegarmos a uma determinada conclusão. E aqui nós temos real, 25 anos, me dá esse pedacinho, né? Aqui, uma determinada figura que representa, né, aqui a moeda americana, certo? E aqui a moeda brasileira partindo o bolinho, certo? Que representa o real. Tem a imagenzinha do real aqui. E a moeda americana diz, me dá esse pedacinho. Então, o pedacinho que ela leva do bolo do real, completando 25 anos, né? Ficou com um pedacinho minúsculo, e enquanto a moeda americana vai levando o restante do bolo. O que isso quer dizer? Temos um texto aí disponível nesse site, acessado em 20 de outubro de 2019, né? E diz aqui, o assunto abordado na charge acima é, aqui nós, nessa questão, nós tanto trabalhamos o descritor 4, que é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais não verbais, quanto também falamos sobre o assunto, né? Tema, o assunto. Descritor trabalhado na questão anterior também, aqui engloba os dois descritores. Então, enfim, vamos lá. Analisando a linguagem verbal e não verbal, podemos perceber que o assunto abordado na charge acima é o sucesso da moeda brasileira com o passar dos anos? Claro que não, né, gente? 25 anos, ela ficou apenas com o mínimo pedacinho, não é isso? Representando aí o do bolo, a moeda americana levou o restante. Então, não houve uma valorização, é isso? A comemoração dos 25 anos da criação do real, será que o assunto é esse? A valorização da moeda americana em detrimento da moeda brasileira, ou a valorização da moeda brasileira em detrimento da moeda americana? Olhando pela linguagem verbal e não verbal, sabemos que a moeda brasileira ela não foi valorizada, não é isso? Então, nós chegamos à conclusão, poderíamos ficar em dúvida entre a B e a C, mas o foco é só falar sobre a comemoração dos 25 anos da criação do real. Tudo bem, tem essa informação aqui, né?
Mas isso é meio que uma crítica, pessoal. Olha, ele está comemorando os 25 anos, muitos anos, não é isso? Mas o que que aconteceu? O Brasil ficou com apenas um pedacinho minúsculo, enquanto a moeda americana levou o restante. Então, quem deles foi mais valorizado? Digamos assim, ganhou a partida, está na frente, né, saiu no bônus. Claro que a moeda americana. Então, chegamos à conclusão que a alternativa C, a valorização da moeda americana em detrimento à moeda brasileira, certo? Porque é isso que a gente, analisando a linguagem verbal e não verbal, a gente chega a essa conclusão, certo? O objetivo não é simplesmente falar sobre a comemoração dos 25 anos da criação do real, certo? Aí é um detrator, que a gente chama de detrator, que o aluno pode, por uma informação dada no texto, chegar a essa conclusão. Mas se analisarmos direito, vamos chegar ao gabarito aí, que é a alternativa C. Bom, vamos para o próximo texto, que é uma charge, né? Temos a charge aí, bem facilzinha essa questão, galera. E nós temos também, mais uma vez, né, uma questão que a gente vai analisar a interpretação dos textos não verbais e textos que articulam a linguagem verbal e não verbal, o texto misto, certo? E nós temos aqui, né, um bobinho aí tomando uma cervejinha, uma bebidinha, né, numa festa, olha, dá a impressão de ser um carnaval, por quê? Dá a impressão dele estar comemorando o carnaval, por quê? Além dele estar fantasiado de bobo, né, palhacinho, aqui os confetezinhos né, remete à época do carnaval, certo? E aqui nós temos ele bebendo e temos aqui uma figurinha, né, que representa a morte, né? Enfim, fantasiada, não sei. Mas aí ele diz assim, bebi demais, vou pegar o carro e ir para casa. Aí ela diz, eu dirijo, né? Eu dirijo. Então, já chegamos aqui à conclusão, analisando, nós sabemos que quando alguém bebeu demais, que a cara do rapazinho aqui, ó, né, está embriagado, ele não deve dirigir. Então ele diz, vou pegar o carro e vou ir para casa. Aí a que está representando a morte diz, eu dirijo. Enfim, leva a entender que possivelmente, pelas condições dele, não é isso, gente? Ele pode chegar a óbito, um acidente, né? Pode provocar um acidente e chegar a óbito. Mas enfim, de acordo com a charge, o personagem que responde eu dirijo é a morte, um folião disfarçado, um amigo fantasiado da morte ou uma visão de bêbado. Pelo contexto, nós chegamos à conclusão que é a morte. Não é isso? Pelo contexto, porque possivelmente pela embriaguez que ele está, é isso que vai acontecer com ele, caso ele provoque um acidente. Tudo bem? Vamos para o próximo texto. A imagem aí, nós temos um mosquito, né? Aedes aegypti, mosquito que a gente conhece como mosquito da dengue. Nós sabemos que quando tem esse círculozinho tracejado, né, é uma forma de diga não, né, mais ou menos significa isso. E tem assim, todos contra a dengue, certo? Também temos um texto aí que apresenta a linguagem verbal e não verbal, que também trazemos a interpretação de textos que articulam elementos verbais e não verbais, certo? Vamos à questão. A figura acima sinaliza que é necessário. O que é necessário aqui? Aniquilar todos os insetos. Chegamos a essa conclusão que tem todos os insetos? Não. Aqui nós só vemos a imagem do Aedes aegypti. É isso? B. Combater o mosquito da dengue. O Aedes aegypti é o mosquito que causa a dengue, não é isso? Que transmite a dengue. C. Proteger os mosquitos inofensivos. Olha, ele diz todos contra a dengue. Então, nós estamos tentando proteger os mosquitos inofensivos. Aqui não é o foco do texto. Respeitar as placas de trânsito. Nada a ver, não é uma placa de trânsito, não é, gente? Então, nós chegamos à conclusão que a alternativa é a B. Combater o mosquito da dengue. Isso, pessoal. Bom, próxima questão. Temos um poema. Quando eu tiver 60 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar a vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida como um passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito.
Então, ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência. Temos um texto aí de Leminski, Paulo Leminski, né? Encontrado aqui na obra Caprichos e Relaxos, criada em 1983, certo? Então, aqui eu já acabei marcando, né, a alternativa, mas vamos discutir sobre ela. A palavra destacada no trecho. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Estabelece uma circunstância. Aqui, pessoal, nós trabalhamos o descritor, que foi por nós estudado, o descritor 17, certo? Que é reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por conjunções, advérbios e etc. Certo? Nós vimos esse descritor, que todo texto ele tem os elementos que ajudam a ligar as ideias. Revejam lá a aula do descritor de número 17 com a professora Érica, lá no YouTube, certo? Ela falou que todo texto ele tem ele deve ser um texto coerente e coeso, né? Que tenha coerência e que tenha coesão. Então, o que é a coerência? Vamos revisar aqui. A coerência é a ideia apresentada pelo texto. Se as ideias elas obedecem uma estrutura lógica, que quando alguém vai ler aquele texto, vai conseguir compreender a mensagem, né, que quem escreveu quer passar, certo? Porque as ideias elas estão estruturadas em uma sequência que produzem, que promovem essa determinada interpretação, né? Elas estão em uma ordem lógica. Isso é a coerência. Certo? E o que é a coesão? Nós chamamos de elementos coesivos. Os elementos coesivos são as pequenas palavrinhas que eles vão servir para direcionar algo que já foi dito no texto, como, por exemplo, alguns pronomes, ela, olá, enfim, alguns pronomes e também conjunções, preposições e advérbios. Nessa aula eu falei especificamente das conjunções, das preposições e dos advérbios. O que são conjunções? As conjunções, eu falei inclusive a diferença. A conjunção são pequenas palavrinhas que elas vão servir para ligar orações, uma oração à outra. Preposição. As preposições são pequenas palavrinhas que vai ligar uma palavra a outra, como por exemplo o de, o para, o por, o na, o em, vai ligar uma palavra a outra. A diferença entre conjunção e preposição, conjunção liga uma oração a outra. Sabemos que para termos uma oração nós temos que ter pelo menos um verbo. Já a preposição, ela serve para ligar uma palavra a outra, certo? Só que elas são palavrinhas menores, de, em, por, para, pelo, na, no, enfim. E falamos também dos advérbios. Advérbios que entrou aqui nessa aula. O advérbio é uma palavrinha que ela serve para caracterizar o verbo. O advérbio ela vai sempre acompanhar um verbo, dando ao verbo uma característica de tempo, de lugar, de negatividade, de positividade. Então, o advérbio sempre acompanhando, né, o verbo. Então, aqui nós temos a palavra quando. E aqui, ó, quando eu tiver 70 anos, né? Quando eu tiver 70 anos. Então, queremos saber que a expressão quando, nesse trecho, quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Estabelece uma circunstância de tempo, né, gente? Claro que é tempo. Olha, quando eu tiver 70 anos, então ele está pensando aí em uma determinada época da vida dele, que claro que vai determinar tempo. Certo, pessoal? Então, aqui é uma pequena revisão, baseado nas questões, né, que eu coloquei nessa atividade de revisão, que também é baseado nos descritores que nós viemos estudando durante todo o período, de julho até setembro. Certo, pessoal? Então, assim, é algo que vocês já vêm estudando desde o início do ensino fundamental de vocês, que é focando aqui os descritores, né? Nas aulas remotas, nós estamos fazendo apenas uma revisão, né, disso aqui. Quem não assistiu às aulas, volte lá e assista, porque a prova vai ser baseada nesses conteúdos, certo? Revejam as aulas da professora Érica no YouTube e no Google Sala de Aula, tudo bem? Então, espero que vocês saiam bem. Também a prova, vocês vão poder pesquisar em casa, vocês vão ter a internet à disposição de vocês.
vão poder pesquisar, certo? Vai ter oportunidade de fazer uma boa prova. Qualquer dúvida, voltem a rever as minhas aulas. Todos os links estão presentes nos grupos da sala de aula e também no ambiente Google Sala de Aula, certo? Desejo que uma boa sorte não, bom estudo, vão estudar e vocês vão conseguir uma boa nota. Só rever os vídeos, as videoaulas e vejam esse vídeo aqui, pause e reveja caso seja necessário. Boa sorte, um abraço.